Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar nas fontes que temos sobre uma zona de Tóquio talvez um pouco fora dos circuitos habituais. Falamos de Takinagawa, que fica na zona norte, em Kitaku. Olhando assim por alto, parece só mais uma área residencial, não é? Mas os materiais que temos connosco, É verdade. artigos de história local, guias antigos e modernos, até dados administrativos, bem, pintam um quadro bastante diferente. Exatamente. Temos aqui histórias de lendas antigas, um passado como refúgio de lazer no período Edo, depois uma fase industrial muito intensa e muitos recantos que são autênticos achados. Pronto, a nossa ideia hoje é mesmo essa. Desenterrar as histórias mais cativantes e descobrir esses tesouros escondidos que as fontes nos mostram sobre Takinagawa. Precisamente. É fascinante perceber como esta área, tão perto do centro de Tóquio, acabou por desenvolver uma identidade muito própria, moldada, olha, pelo rio, por clãs guerreiros, artistas, industriais, até por desastres naturais. As fontes revelam uma riqueza inesperada. Vamos a isso então. Para começar, o nome, Takinagawa, literalmente Rio da Cascata. Pelo que percebi das fontes, isto tem a ver com o fluxo do rio Shakuji, certo? Que ali corre mais depressa. Sim, o rio Shakuji, que nessa zona ganha outro nome, mais poético até, Otonashi, o rio sem som. E o nome Takinagawa refere-se a essa corrente mais viva. E atenção, não é um nome nada recente. Pois foi o que me pareceu. De facto, há crónicas antigas, como o Genpei Josuiki, que fala das guerras medievais, ou o Tosoroku, que já mencionavam o nome Takinagawa lá no período Kamakura, nos séculos XII, XIII. E associado a eventos importantes, figuras como Minamoto no Yoritomo, o primeiro shogun. Portanto, é uma paisagem com história, reconhecida há muitos, muitos séculos. Incrível. E antes de ser Takinagawa, a área tinha outra vida, outra importância? Tinha sim. Na Idade Média era conhecida como Hiratsuka-go e era um centro nevrálgico para o clã Toshima, que eram os senhores feudais que dominavam esta parte da planície. As fontes indicam que o castelo de Hiratsuka ficava muito perto do atual santuário Hiratsuka. E há até uma lenda curiosa, Uma lenda, conta lá. ligada a Minamoto no Yoshie, um guerreiro famoso do século XI. Diz-se que ele visitou o castelo e ofereceu uma armadura ao senhor local. Mais tarde, essa armadura terá sido enterrada num monte ali perto, o Kachuzuka, o Monte da Armadura. Mesmo que seja lenda, mostra a antiguidade e a importância que o local tinha, não é? Exatamente. Mostra essa profundidade histórica. E depois damos um salto enorme até ao período Edo. Aí, Takinagawa muda radicalmente. Deixa de ser um ponto estratégico militar para se tornar um sítio de passeio. É uma transformação impressionante. As fontes descrevem as margens do rio Otonashi como um local super popular. Os habitantes de Edo, a antiga Tóquio, vinham para aqui para fugir à confusão da cidade. Ficou especialmente famoso pela beleza no outono, com os acres, as cores, tanto que o grande Utagawa Hiroshige, mestre das gravuras ukiyo-e, incluiu a vista Oji Takinagawa na sua série das 100 vistas famosas de Edo. Uau, consigo imaginar a cena. Hiroshige a pintar aquilo e havia sítios para receber estas pessoas todas, casas de chá, restaurantes. Havia, sim. Os relatos falam de cerca de 50 estabelecimentos ao longo do rio. Casas de chá, sítios para comer, nomes como Ebiya e Ogiya eram muito conhecidos na altura. Era um ponto de encontro, um local para apreciar a natureza, bem diferente do que veio a seguir. E essa ligação à natureza, ao lazer do período Edo, ainda se nota hoje? Deixou algum desses tais tesouros escondidos? Deixou, sim. Um exemplo muito interessante é o Parque Otonashi Shinzui. Este parque não é do tempo Edo, mas foi criado precisamente para evocar essa memória e também para resolver um problema antigo. Que problema? As cheias. O rio Shakuji Otonashi inundava a área com frequência. Então construíram um túnel para desviar o curso principal. E o parque foi feito numa antiga curva do rio que ficou seca. Ah, que interessante. E o mais curioso é que, apesar de ser pequeno, foi considerado um dos 100 melhores parques urbanos do Japão. A sério? Porquê? Só pela beleza? Acho que é uma mistura. A beleza, claro. Tentaram recriar um bocadinho a atmosfera antiga, com pontes de madeira, lanternas de pedra, mas também pela história que conta. Percebes? A transformação de uma zona de risco num espaço de lazer que celebra a herança local. A vista da Ponte Otonashi para o parque é muito bonita. Uhum.
E ali perto, reforçando a ligação ao outono, fica o templo Kongoji, mais conhecido como Mumijidera, o templo dos Ássires, que também tem a sua própria lenda ligada a Yoritomo, que teria rezado numa gruta ali, a Matsuhashi Benten. Portanto, esse passado de beleza natural ainda está presente. Ok, mas depois vem a modernização do Japão, a partir da era Meiji, no final do século XIX, e aí a paisagem de Takinagawa muda outra vez de forma radical. Como é que um sítio conhecido pelos passeios se torna um centro industrial? É uma viragem de facto drástica. E as fontes mostram bem essa transição. Na era Edo, Takinagawa era conhecida pela agricultura, fornecia vegetais a Edo, o alho francês, negi, a raiz de bardana gobo, as cenouras ninjin. Mas com a era Meiji, pronto, o foco muda para a indústria. O governo instala aqui equipamentos-chave. Que tipo de indústria? Pesada. Sim, e de importância estratégica. Um dos maiores foi o Arsenal do Exército de Tóquio. Uma fábrica de armamento enorme ocupava uma área gigante. Outro exemplo foi a fiação Kashima, pioneira. E aqui há um pormenor giro. Qual? Aproveitaram a energia hidráulica de um antigo forno refletor, um forno para fundir metal para canhões, construído mesmo no fim do período Edo, mas que nunca chegou a ser usado por causa da mudança de regime. A fiação Kashima reutilizou essa força d'água. E houve também o Laboratório Nacional de Investigação Cervejeira, de 1904, para estudar saqué, vinho. Então a chave no início foi mesmo a água, a energia do rio Takinagawa que deu o nome à zona e que depois alimentou as primeiras fábricas. Exatamente. A energia hidráulica foi o motor de arranque. E claro, este passado industrial marcou tudo. Para alojar os trabalhadores, construíram-se imensas casas. A área ficou densamente povoada, com um caráter muito operário. E essas grandes fábricas desapareceram ou ainda se vêem vestígios? Muitas desapareceram ou mudaram de sítio, sobretudo depois da Segunda Guerra. Mas há vestígios, sim, e alguns são fascinantes. Por exemplo, o edifício original do Laboratório de Fermentação. O tal do saqué. Esse mesmo. É um edifício muito bonito, em tijolo vermelho, do início do século XX. Sobreviveu e está classificado como bem cultural importante. Hoje está num parque público muito sossegado, o Parque Takinagawa, no local original do laboratório. É um testemunho fantástico daquela era. E falaste numa linha de comboio secreta. Isso só mesmo a filme de espiões. É quase isso. As fontes falam da Linha Akabane. Era um ramal ferroviário militar construído de propósito para servir o arsenal do exército, para transportar materiais pesados, armamento. Serpenteava ali pelo meio da zona industrial, ligando à rede principal, mas não era para passageiros. E a sua existência era discreta. E o que é feito dessa linha? Foi desmontada e pronto? Aqui é que está o verdadeiro achado moderno. O leito dessa linha militar não desapareceu. Foi transformado num corredor verde. A sério? Que espetacular. Os documentos descrevem-no como um caminho para peões e bicicletas, com quase 2 quilómetros, entre Takinagawa, Unshome e Nishigaoka. Podes literalmente caminhar ou pedalar por onde passavam comboios militares secretos, agora por entre casas e parquezinhos. É uma reutilização do espaço e da história absolutamente genial. Que maravilha. Andar a pé por cima de história escondida. E esse legado industrial deixou outras marcas, talvez menos óbvias, na cultura local? Deixou, sim. Uma das fontes fala da cultura das mashikoba. As pequenas oficinas de bairro. Isso mesmo. Quando as grandes fábricas fecharam, muitos trabalhadores qualificados criaram as suas próprias pequenas empresas. Metalurgia, processamento de precisão. Essas mashikoba não são atrações turísticas, claro, são locais de trabalho, mas representam a continuação desse ADN industrial da zona. E ainda existem muitas. Ou é só uma memória? Muitas continuam ativas e o interessante é que algumas estão a reinventar-se. As fontes falam de colaborações entre estas oficinas e designers, fazem produtos artesanais de alta qualidade, às vezes usando técnicas muito específicas, falam em artigos de papelaria em titânio, equipamento de campismo diferente. É a tradição a encontrar o design moderno. E há também a história curiosa da fábrica Tokyo Onkyo Sunday. Nos anos 20, produzia componentes essenciais, tipo a goma laca, para os primeiros discos de vinil no Japão.
uma ligação direta da indústria local ao nascimento da música gravada. Fascinante como estas camadas todas se vão sobrepondo. Falemos agora do crescimento da população. As fontes mostram números impressionantes, especialmente depois de 1920. Mas depois houve um evento catastrófico que acelerou tudo. O grande terremoto de Kanto, em 1923. Qual foi o impacto em Takinagawa? O terremoto foi terrível para o centro de Tóquio e Yokohama. Não tanto o sismo em si, mas os incêndios que vieram a seguir e que destruíram áreas enormes da cidade, que era muito de madeira. Takinagawa, sendo mais periférica, talvez com outro tipo de construção ou mais espaço aberto na altura, sofreu muito menos com os incêndios. O resultado, como as fontes indicam, foi uma chegada em massa e muito repentina de pessoas que tinham perdido tudo no centro da cidade. Vieram procurar refúgio nestas zonas suburbanas como Takinagawa. Isso deve ter sido uma mudança quase da noite para o dia. Os números são... Uau! São, de facto, um documento diz que a vila de Takinagawa tinha uns 42 mil habitantes em 1920. 4 anos depois, em 1924, já depois do terremoto, a população era de mais de 74 mil. Incrível! Mais de 75% de aumento em tão pouco tempo. Exato. Imagina o impacto nas casas, nas ruas, na vida das pessoas. Esta área, que era uma mistura de campos, fábricas e algumas casas, tornou-se uma extensão urbana densa, assim, de repente. E como é que isso se nota hoje na atmosfera da zona? Essa mistura de crescimento rápido, talvez um bocado desorganizado com as camadas anteriores. Eu acho que isso ajudou a criar aquela sensação que algumas fontes descrevem como Showa retro. O período Showa foi quando a área se consolidou como bairro residencial. Esse crescimento rápido resultou numa malha urbana interessante. Ruas estreitas, lojinhas, casas de várias épocas umas ao lado das outras. Não é uniforme, como zonas planeadas mais tarde. O antigo e o novo coexistem. E um símbolo disso muito visível, e um tesouro escondido para os entusiastas, é a linha de elétrico Todan Arakawa. Ah, o elétrico. Uma das poucas linhas que ainda existem em Tóquio. Exatamente. E passa mesmo por Takinagawa. Andar naquele elétrico é como fazer uma pequena viagem no tempo. O ritmo é outro, passa por bairros residenciais e tem vistas muito giras, especialmente na primavera, com as cerejas em flor, ou no outono. É uma experiência muito diferente do metro e ajuda a sentir essa atmosfera Showa retro. Para além do elétrico e do caminho da linha secreta, que outros achados inesperados, outros tesouros, as fontes nos mostram em Takinagawa? Há várias coisas surpreendentes para quem explora com mais atenção. Por exemplo, algo que talvez surpreenda muita gente. O túmulo de Kondo Isami está aqui. Kondo Isami, o comandante do Shinsengumi, a polícia especial do shogunato, mas ele não foi executado noutro sítio, em Itabashi. Foi sim, mas o corpo dele, ou parte dele, há várias versões, foi reclamado e enterrado aqui, no cemitério do templo Jutokuji, em Takinagawa. Para quem gosta da história do fim do shogunato, o Bakumatsu, é um local de peregrinação inesperado, longe dos sítios mais famosos do Shinsengumi, em Kyoto. Que descoberta! E para além de figuras históricas assim, a vida de bairro. Temos a vida de bairro mais do dia-a-dia, mas com o seu encanto. A rua comercial Takinagawa Ichibadori Shotengai é descrita como um sítio animado, com muitas lojas tradicionais. Peixarias, lojas de tofu, fruta, patuarias. Mantém um ambiente de bairro muito genuíno que já não se encontra em todo o lado em Tóquio. Depois, há coisas mais discretas, como o pequeno monumento da barragem de distribuição do aqueduto Senkawa-Jōsui. Marca o local onde este aqueduto importante do período Edo se dividia para levar água a várias zonas. Não é nada de espetacular, mas conta uma parte da história do abastecimento de água de Tóquio. E falaste em mel. Há mel de Takinagawa. Há uma história engraçada. As fontes falam do apiário Gyokuhoen, fundado aqui em 1911. Foi pioneiro na apicultura moderna no Japão. Chegou a fornecer mel à Casa Imperial. O apiário original já não existe, mas parece que a tradição renasceu nos últimos anos, com apicultores urbanos a pôr colmeias em telhados e jardins. Com sorte, ainda se encontra em lojas locais frascos de Takinagawa Honey, um sabor local com história. E ainda há a parte da educação, não é? Sim, Takinagawa tem escolas importantes. As escolas Seigakuin, para rapazes e raparigas, têm mais de 100 anos de história ali. E muito perto, embora tecnicamente já no distrito vizinho, mas muito ligado à zona, está o Myonichikan.
Myeonichikan. É o edifício original da escola Jiugakuen, desenhado por ninguém menos que Frank Lloyd Wright e o seu discípulo Arata Endo. É um marco da arquitetura e contribui para a atmosfera cultural dali. Bem, depois desta viagem por tantas camadas, fica claro que Tokunogawa é muito mais do que parece à primeira vista. Não é só um dormitório de Tóquio. Nem pensar. É um sítio onde lendas medievais, o charme do período Edo, as marcas e o legado da indústria e a resiliência face a desastres e mudanças sociais, tudo se encontra e coexiste. As fontes mostram bem essa complexidade. Quais seriam então os pontos-chave a reter desta nossa exploração? Eu destacaria talvez 3 coisas interligadas. Primeiro, o papel central do rio. Deu o nome, atraiu artistas, deu energia à indústria e, ao mesmo tempo, foi um perigo que levou a soluções de engenharia como o parque. Certo. Segundo, a transformação brutal pela indústria e pelo terremoto, que mudaram completamente a paisagem e quem vivia lá. E terceiro, o resultado disso tudo. Um tecido urbano único, cheio de contrastes e destes tesouros escondidos, destes túmulos a linhas de comboio secretas feitas parques, que recompensam quem explora com curiosidade. Olhando para esta capacidade de se transformar de refúgio natural a centro industrial e agora a zona residencial com estas bolsas de criatividade e manufatura, fica a pergunta: qual será o próximo capítulo para Tokunogawa, na Tóquio do século XXI, que está sempre a mudar? É uma ótima pergunta. E talvez, pensando nos achados que fizemos aqui com as fontes, quantas outras zonas de Tóquio ou de qualquer cidade grande que nos parecem banais não guardarão histórias igualmente ricas e complexas à espera de serem descobertas? Fica a reflexão para quem nos ouve.